Hoje, a gente vai conhecer a fundo a história de uma das figuras femininas mais importantes da Bíblia, Sara. A vida dela, que a gente encontra lá no livro de Gênesis, é uma jornada incrível de fé, de dúvida e de promessas que pareciam simplesmente impossíveis. Pois é, quase sempre que se fala de Sara, a primeira coisa que vem à mente é a esposa de Abraão, né, a companheira dele naquela jornada toda. A identidade dela parece num primeiro momento totalmente definida por ele. Mas a ideia aqui é ir um pouco além. Quem era ela? Além de ser a esposa do patriarca, qual foi a sua jornada pessoal? Quais foram as lutas, as dúvidas e as vitórias dela? É isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender de verdade a jornada da Sara, precisamos começar por dois pontos essenciais: o que o nome dela significa e qual foi o grande conflito que marcou a vida dela. Olha que interessante. Originalmente, o nome dela era Sarai, que quer dizer minha princesa. Mais pra frente, como parte de um pacto com Deus, o nome dela muda para Sara, que é princesa. Isso não é só um detalhe, sabe? É uma mudança de destino. Ela deixa de ser a princesa de Abraão para se tornar uma princesa para todas as nações. E é aqui que o grande drama da vida dela se instala. Ela recebe a promessa de que vai ser a mãe de nações inteiras, só que a realidade dela é esterilidade. E naquela cultura, isso era mais do que uma tristeza pessoal, era uma vergonha, quase uma falha de propósito. É a promessa divina batendo de frente com a realidade humana mais dura. E essa tensão, essa promessa contra a realidade, acompanha Sara numa jornada longa, viu? Bem longa e cheia de testes de fé. Para a gente ter uma ideia, a jornada de espera começa quando Abraão já tem 75 anos. 75! Ou seja, a promessa chega numa fase da vida em que a esperança natural de ter filhos já estava praticamente no fim. E essa espera toda não foi num lugar fixo, tranquilo. A vida deles era meio nômade, sempre se movendo por terras estranhas. Essa instabilidade toda com certeza colocava uma camada a mais de incerteza em cima da promessa que eles carregavam. E nessas andanças, um padrão bem perigoso se repete. A Sara era muito bonita e o Abraão, com medo de ser morto por algum rei que a quisesse, dizia que ela era sua irmã. Isso colocava ela numa posição super arriscada, sendo levada para haréns de governantes poderosos. Imagina o perigo! E aí fica uma pergunta interessante, né? A Sara simplesmente obedeceu calada ou ela era cúmplice num plano para sobreviver? Algumas interpretações sugerem que, quando ela confirmava a história, era um ato de solidariedade, um jeito de proteger a vida do marido e, por consequência, o futuro da promessa que os dois carregavam. Com os anos passando e a promessa sem se cumprir, a pressão e o desespero começam a pesar. E isso leva a Sara a tomar uma decisão que, nossa, muda completamente o rumo das coisas. Décadas se passam. A gente precisa entender que a esterilidade não era só um problema pessoal. Era uma vergonha pública, vista quase como uma maldição. A inquietação da Sara só aumentava, e a fé, por mais forte que fosse, começou a ser testada até o limite. É aí que a Sara resolve agir por conta própria. Seguindo um costume da época, ela oferece a serva dela, Agar, a Abraão, para que Agar gerasse um filho no lugar dela. O plano até funciona, em parte. Ismael nasce, mas o que parecia uma solução acaba criando um conflito ainda maior. O ciúme explode, a relação entre as duas mulheres vira um inferno e uma rivalidade familiar começa ali. Esses dois momentos mostram como a Sara era complexa. De um lado, um ato de solidariedade para sobreviver. Do outro, um ato de desespero para tentar, digamos, ajudar a Deus. O que trouxe consequências bem dolorosas. Mas justamente quando parecia que a intervenção humana só tinha complicado tudo, a promessa divina ressurge, e do jeito mais inesperado que se pode imaginar. Vamos parar e pensar um pouco nesse número: 25 anos. Um quarto de século de espera desde a primeira promessa até ela se cumprir. É uma vida. Imagina a fé que precisa ter para aguentar tanto tempo assim. E então, aos 90 anos de idade, Sara ouve de novo que ela mesma vai dar à luz um filho. 90 anos? A reação dela não podia ser mais humana. Ela ri. Mas não é um riso de alegria. É um riso de... ah, tá de brincadeira, né? Impossível. E não é que o impossível acontece? Aquele riso de incredulidade se transforma num riso de alegria pura. Sara engravida e dá à luz Isaque, o filho prometido, cujo nome, aliás, significa ele ri. A promessa de Deus se cumpre, passando por cima da biologia, da lógica e do tempo. O nascimento de Isaque é o auge da história de Sara, mas não é o fim.
O legado dela é moldado tanto por essa alegria imensa, quanto pelas decisões difíceis que ela precisou tomar. Com o herdeiro da promessa finalmente ali, aquela tensão antiga com Agar e Ismael chega num ponto insustentável. Para proteger o futuro de Isaac, Sara toma a dura decisão de exigir que Abraão os mande embora. É um desfecho bem doloroso para uma relação que já era complicada, mas que, na narrativa, garante a linhagem da promessa. A vida dela foi uma verdadeira maratona de fé. Uma jornada que durou 127 anos, marcada por décadas de espera, uma maternidade milagrosa na velhice e um legado que mudaria a história para sempre. O legado de Sara, portanto, é enorme. Ela não é só a matriarca de um povo, mas também uma heroína da fé celebrada pela sua perseverança. A história dela, com todas as suas falhas e dúvidas, acaba se tornando um testemunho poderoso da fidelidade de Deus no meio da complexa experiência humana. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história de Sara é sobre uma fé perfeita, sem nenhuma rachadura? Ou é sobre a resiliência de uma mulher que duvidou, que agiu por desespero, que riu de incredulidade, mas que no fim das contas perseverou e viu o impossível se tornar realidade? Talvez a grande força da história dela esteja exatamente nessa mistura.